Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há poucos dias li um artigo que até me chamou a atenção em função do tema do recolhimento nosso desse mês, que eu estava começando a preparar. Se intitula Os 5 Desejos Fundamentais do Ser Humano. É do presidente de uma empresa, segundo deduzir, de consultoria para outras empresas, para melhorarem o controle do seu patrimônio. Chama Ethics Code. E ele baseia todo o artigo numas palavras do fundador do Seishonoye, que é o Masaharu Taniguchi. Um texto que depois eu tive a curiosidade e vi replicado em diferentes locais, em diferentes endereços, e em boa parte deles como referência assim, para palestras dirigidas para líderes, gestores, no fundo para tirar o máximo rendimento dos seus colaboradores, e ainda que também com uma aplicação depois para a educação e para tudo, mas o contexto em que vem sendo replicado, multiplicado, talvez até porque tem esse apelo, um apelo meio charmoso até de referência à sabedoria oriental, é o contexto de gestão, de liderança no mundo corporativo. E essas ideias são as seguintes, vai afirmar então o Masaharu Taniguchi. O ser humano possui 5 desejos fundamentais: ser reconhecido, amado, elogiado, livre e útil. Quando esses desejos são satisfeitos, o homem encontra a razão de viver. E o artigo continua, vai se desenvolvendo, mas essa é a frase de impacto e esse é o esquema seguido, que deve ser seguido por um gestor para de fato tirar o melhor de cada uma das pessoas que colaboram no seu time, na sua equipe. 5 desejos fundamentais: ser reconhecido, ser amado, ser elogiado, livre e ser útil. Fiquei surpreso, ao mesmo tempo contente. Mesmo sem contar com toda a revelação cristã, a gente vai observando desde Buda, Confúcio, como esses sábios orientais foram penetrando com grande profundidade no coração humano, nos anseios do coração humano, inclusive propondo uma elevada conduta moral, fruto de conseguirem discernir lá no seu coração os 10 mandamentos ali inscritos, nosso manual de bom funcionamento. E é saboroso ver que de fato é assim. Deus dignou-se revelar-nos os seus mandamentos, mas, na realidade, nós, com a nossa razão, podemos chegar à conclusão de que, de fato, o melhor manual para o nosso funcionamento, para o nosso bom funcionamento, até por tentativa e erro, por observação da natureza humana funcionando ao longo dos séculos, corresponde precisamente à lei divina, aos 10 mandamentos. É lógico que a distância
entre essas religiões orientais, como a gente já relevou aqui algumas vezes, a distância entre essa sabedoria oriental atingida, as religiões orientais, e a religião judaico-cristã é enorme, é um abismo de distância, porque para nós, esse Deus com quem nós buscamos relacionar-nos é um Deus pessoal. E nas religiões orientais, na verdade, Deus é uma espécie de energia, se confunde com a natureza, em boa parte das vezes são panteístas. Mas, seja como for, esses anseios descritos aqui pelo autor, de fato, corresponde, nós identificamos também com a nossa visão cristã de mundo, visão cristã de homem, corresponde exatamente a essas expectativas que nós acabamos sintetizando não em 5 desejos fundamentais ou necessidades fundamentais para atingir essa plenitude, um sentido para a vida, essa razão para viver, mas acabamos sintetizando em apenas 2, em apenas 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esses 5 desejos, então, no contexto da revelação judaico-cristã, se exprimem assim: desejo de ser muito amados e desejo de amar. O ser muito amados, que acaba condensando aquelas 3 propostas, né? Quer dizer, ser reconhecido, ser amado, ser elogiado. Acaba condensando também o ser livres, porque não existe amor sem liberdade. A liberdade, o amor supõe a liberdade. Então está tudo compactado no amar, de ser amado, por um lado. E por outro, ser útil, desejo de servir, o desejo de fato, expressar, através desse serviço, o nosso amor aos outros. Ou seja, ser amados e poder amar. Nos atrevemos então a afirmar que quando esses 2 desejos são satisfeitos no coração, o ser humano encontra a razão de viver, o sentido da sua vida, que é o tema do nosso recolhimento desse mês, o sentido da vida. E essa é precisamente a tese principal, então, nas nossas meditações de hoje. Já citamos aqui algumas vezes um livro desse autor norte-americano, Leo Strauss, já falecido, se intitula Não Vos Preocupeis. Ou seja, fiquem tranquilos, take it easy, don't worry about, né? Em que ele abre o livro com essa proposta, né, que no fundo é um resgate de uma exortação de Jesus lá no Evangelho, não vos preocupeis. Ele abre o livro com o seguinte capítulo: o amor de Deus por ti. E o subtítulo desse livro é Um Amor Pessoal. E vai dizer: prescindindo de quais possam ser os nossos problemas pessoais, existe uma necessidade profundamente sentida que todos temos em comum: a necessidade de ser amados e de saber que somos amados. Uma constatação, também da observação, volto a repetir, judaico-cristã, talvez com uma ênfase muito maior no cristianismo. Ele continua: necessitamos de sentir que o que fazemos e o que se passa conosco significa alguma coisa para além que não nós mesmos. Sem esta sensação de que há alguém que cuida de nós e que cuida muito, a vida no melhor dos casos seria insípida e no pior assustadora até o suicídio, que é o que chega a uma pessoa quando, de fato, profundamente se vê sem sentido para viver, para continuar vivendo, para continuar lutando, para continuar se relacionando com as pessoas, se desenvolvendo, trabalhando. Continuando aqui com o autor, diz: a nossa filosofia cristã de vida começa com a convicção de que, a par das nossas amizades humanas, existe alguém, aqui escreve alguém com maiúscula, que nos ama profundamente e que se preocupa intensamente com tudo o que nos acontece. Esse alguém é, evidentemente, Deus.
Quando éramos ainda muito jovens, aprendemos que Deus criou o universo para manifestar a sua infinita grandeza. Esta grandeza de Deus está plasmada no poder onipotente com que Ele formou o universo do nada, por um mero ato da sua vontade. A infinita bondade de Deus manifesta-se na sua determinação de compartilhar com outros a sua felicidade eterna, com a consequente criação da raça humana. E até aqui, tudo que a gente encontra na primeira página do Gênesis. Deus que se determina a comunicar aquele bem que ele não consegue conter em si mesmo. O bem, diz um princípio filosófico, é difusivo. E Deus cria todas as coisas numa expansão, né, da sua bondade. E vai deixar a sua marca de beleza, de harmonia, deixando entender a sua onipotência em todos os elementos da criação. E para além da criação de todos os seres, de modo muito particular, ele se dedica à criação do ser humano. É bonito ver como no livro do Gênesis vem exposta exatamente assim a narração da origem de todos os seres. Vai dizendo que no princípio Deus criou o céu e a terra e disse: faça-se a luz se fez. E depois faça-se o firmamento, e se fez. Depois façam-se as aves que povoam para povoarem os céus, assim se fez. Façam-se as árvores frutíferas, e assim se fez. E quando chegou no sexto dia, depois de 5 dias criando, no sexto dia, Deus pronunciou o verbo com outra conjugação. Diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, daí já coloca façamos. Ou seja, ele se envolve mais nessa atividade criadora. E não só isso, vai fazer o ser humano ele comunicar o seu alento de vida. Soprou sobre ele, sobre aquele ser humano que tinha feito com o barro da terra, soprou sobre ele, expirou, portanto, soprar, expirar, comunicou um espírito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Comunicou algo de si mesmo. O fazermos a sua imagem e semelhança vem porque ele nos converte em seres espirituais e nos comunica algo do seu espírito. Dirá São Pedro que nos faz divini consortes naturae, participante da sua natureza divina. Isso, de fato, é extremamente empolgante. Mas até aqui nós encontramos a explicação da criação do mundo e da criação da raça humana. Vamos dar mais um pouquinho de trela daqui para o nosso autor do Não Vos Preocupeis. Ele continua: isso explica-nos por que existe o mundo e por que existe a raça humana, mas não nos explica por que existimos tu e eu, como indivíduos particulares. Não nos explica por que Deus decidiu formar a tua alma e a minha, preferindo-as a outras almas possíveis, em número infinito, que teria podido formar em seu lugar. Por que eu? Essa é a pergunta. Tudo bem, Deus criou todos os seres, criou todos os seres humanos, os fez à sua imagem e semelhança, mas por que dentre infinitas possibilidades que tinha de criar os seres humanos, criou a mim, precisamente? E me criou com as minhas características pessoais, me criou com pelos e sinais, como a gente costuma dizer, me criou com a minha impressão digital, tornando-me uma pessoa irrepetível. Por que não me deixou só nas possibilidades, lá no seu figurino divino de pessoas que poderia ter criado, que poderia criar? Continua: devemos recordar que existem na mente divina as imagens de um número infinito de almas que Deus teria podido criar, se assim o quisesse. A maioria dessas imagens jamais será chamada à existência. Por que razão, perguntamos-nos, Deus preferiu criar-nos a ti e a mim? É para deixar-nos perplexos, deixar-nos confusos. E a verdade é que depois de ter passado em revista, vamos dizer, todas as possibilidades que tinha de criação, como um arquiteto fica virando as páginas, por exemplo, de uma
sei lá, Casa e Jardim, para ver se pega alguma inspiração, como uma mulher, né, na costureira fica virando as páginas também de um figurino, para encontrar aquela roupa, aquela peça que ela tá desejando, mas ainda não conseguiu definir bem o contorno, até que ela vê, encontra e fala, puxa, essa, né? Deus como que passando as páginas, né, no seu figurino divino, foi vendo as possibilidades que tinha de ser humano, de repente se deteve na tua imagem, precisamente na tua. E disse, a partir de agora minha vida vai se tornar impossível. Não vai ser a mesma coisa se eu não te trouxer a existência, eu vou te trazer a existência. E num ano determinado, num século determinado, uma família determinada, você vai entrar numa etapa do mundo determinada, e aqui está você, aqui estou eu. Em virtude da infinita perfeição de Deus, a nossa descrição não é adequada, continua o autor. Na verdade, Deus não tem que parar para pensar nas coisas. Mas a descrição é verdadeira. O fato que se adivinha nas entrelinhas é absolutamente verdadeiro. Deus escolheu-nos a cada um de nós dentre um número ilimitado de outras almas possíveis, em virtude de um amor inteiramente especial e particular por nós. Quis-te a ti e pôs de parte qualquer outro. E essa é uma afirmação que São João Paulo II repetiu inúmeras vezes durante o seu pontificado, que o ser humano é o único ser que Deus quis por si mesmo. Eu volto, não o ser humano do ponto de vista geral da raça humana, não. O ser humano, de perdão que me refiro a mim, eu fico perplexo, mas essa é a pura verdade. O ser humano Carlos Eduardo Olivieri, com a minha impressão digital, porque eu tenho 4 homônimos só aqui em São Paulo, né? Mas com a minha impressão digital, quis que eu existisse e me amou de modo privilegiado, me amou com amor de eleição, em detrimento de outros seres que poderiam trazer a existência. É, de fato, algo que nos deixa embasbacados, algo que deve mover-nos a parar para refletir, para pensar e deixar que todas essas considerações nos convençam do amor de Deus por nós. E como nós somos queridos, como nós somos acompanhados, como nós somos sonhados por esse ser onipotente. E conclui aqui o autor essa primeira parte, que ele fala do amor pessoal de Deus por nós. Não é suficiente crer simplesmente em tudo isso com a nossa mente. Para atingires uma felicidade verdadeira e duradoura, a convicção mais profunda do teu coração deve ser que Deus te ama com um amor fantástico, que está intensamente atento aos teus problemas presentes, que se preocupa de um modo impressionante com o que te acontece, que das tuas atuais preocupações impostas pela ignorância ou pela malícia dos outros, ou pela tua própria loucura, Ele tirará o bem. E a certeza viva desta verdade, do amor de Deus por ti, é dessa certeza que deve ser o fundamento da tua filosofia de vida, deve fundamentar a tua filosofia de vida. E a verdade é que Deus vai mais longe, e nessa revelação a seu respeito, da sua relação conosco, dos seus sentimentos por nós, Ele vai ainda mais longe. Ele nos escolhe para ser filhos seus, nos destina para ser filhos seus. Estabelece uma relação conosco que nessa comunicação da sua própria vida, uma inspiração divina, depois que ele se deteve e se envolveu na nossa criação, colocando a mão na massa, isso daqui não vou dizer simplesmente faça, senão façamos, eu quero fazer com as minhas mãos. Depois que fez isso, nos elevou a uma condição tal que de fato não daria nem para pensar. Isso a gente só conhece com a revelação cristã, o judeu não conseguia pensar nesses termos. Nos elevou à condição de filhos. Lá o profeta Isaías já tinha dito, Deus tinha dito por boca do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 1 do seu livro, Ego redemite et vocavite nomine tu, meus estou. Eu te redimi e te chamei pelo teu nome, tu és meu. E isso já observado no cumprimento dessa profecia na vida de Cristo,
Então, nos coloca a umas alturas que é, de fato, para que nós experimentemos vertigem de tanta felicidade. Nos ensinou a sermos seus filhos, numa relação de intimidade, que acaba sendo o núcleo da revelação cristã. E Jesus nos diz, vocês quando rezarem devem começar a rezar assim, Pai Nosso, porque essa é a condição que vocês vão conquistar, através da redenção que vem promover. E eu te redimi e te chamei pelo teu nome, tu és meu. Que Deus nos diga assim, que somos dele. São José Maria Escrivá ficava de fato muito impactado com essa consideração. Já fiz menção outras vezes, peço licença para fazer de novo. Há um episódio que aconteceu comigo muitos anos atrás, na década de 90 ainda, 1997 talvez. Voltando ao Taboão da Serra, que está aqui no interior próximo de São Paulo, de um trabalho pastoral que eu estava realizando lá, voltando aqui para a minha casa no Itaim, em São Paulo, uma vez eu vi na Avenida Francisco Morato uma faixa que cruzava de lado a lado. Perdeu-se uma mini poodle branca. Imediatamente já imaginei aquela cadelinha branquinha, toda fofinha, talvez com alguns pomponzinhos assim de pelo nas patas, uma choquinha aqui na cabeça, toda delicadinha. E ainda mais porque o que vinha na sequência induzia a pensar numa cadelinha bem delicada. Dizia assim, atende pelo nome de Baby. Família inconsolável. Ótima recompensa. E a gente entende que uma família fica inconsolável, tem um bichinho de estimação, a gente se afeiçoa às criaturas. E podemos imaginar que nessa família também até tinha uma criança que, à base de insistir, mãe, a baby, pai, a baby, eu quero a baby, né? Quase que os conduziu a colocar aquela faixa cruzando a avenida de lado a lado, nas duas mãos. Que estavam lá, de fato, uma família inconsolável. Agora, se a gente para considerar, numa hipótese meio tétrica, né? De que, em vez de ter perdido a cadelinha, aquela família tivesse perdido a filhinha. Podemos imaginar o desconsolo dessa família. E como, de fato, a distância entre os dois sentimentos, né, de desconsolo pela perda da cachorrinha e a desconsolo pela perda da filha, de fato, é um abismo, é abissal, é infinita. Pois bem, Deus ama, está afeiçoado a todas as suas criaturas e nos manda que as protejamos, que nós vivamos uma ecologia assim, com muita consciência. Mas, em relação a nós, o amor que Ele tem por nós está infinitamente distante, mais elevado. E nos ama com amor de predileção, nos ama com amor de filhos. E nos ama, volta a insistir, não como alguém olha de um avião e vê um monte de seres aqui como se fosse um formigueiro. Ele nos ama tendo presente a cada um de nós individualmente, em cada instante, em cada momento, sempre. Como é importante pensar no amor de Deus e indo longe, como é importante pensar no amor de Deus por mim que me quer ser seu filho, que me quer seu filho, para me sentir seguro, para me sentir sereno, para que eu me sinta amado e motivado em função disso a render o máximo das minhas potencialidades em cada momento, em cada instante. E Deus, a verdade é que nunca nos amou com amor platônico. Ele não perde a oportunidade de declarar esse amor. Na última ceia, Jesus se volta para os apóstolos e diz, como o Pai me ama, eu também vos amo. Permanecei no meu amor. Ele diz, se alguém me amar, meu Pai o amará. Quer dizer, você pode ser elevado à categoria de filho de novo. Isso que nos propõe em Cristo, com o batismo, depois com a graça que a gente vai procurando manter, com o sacramento da penitência, que a gente utiliza para resgatar algo que a gente tenha perdido, de graça. E o sacramento da Eucaristia que vai alimentando, depois essa presença do Senhor no sacrário, a presença do Senhor em todo mundo, que a gente pode estabelecer um trato com Ele amoroso, carinhoso.
Está continuamente nos declarando como o Pai me ama, também te amo. Esse Deus que diz, eu te redimi, e nos redimiu a partir da cruz, e cada crucifixo, como esse daqui, na verdade é uma declaração de amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Eu vos chamo amigos. Então, cada crucifixo é como se Deus estivesse dizendo, 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria, porque para mim você é extremamente importante, você é irrepetível. E eu não consigo nem pensar em que a gente não esteja o tempo inteiro juntos, continuamente juntos. Mas dizia que São José Maria Escrivá ficava de fato deslumbrado. Deixou registrado isso no primeiro capítulo desse livro, Forja, que se intitula exatamente assim, Deslumbramento. Eu, como uma criança numa loja de brinquedos, né, numa doceria, né, com aquelas cores, fiquei deslumbrado, não sabe nem o que pegar primeiro. No ponto número 2 desse capítulo, ele diz assim, Deus é meu Pai. Se meditares nisto, não sairás dessa consoladora consideração. Se a gente parar e focar a nossa atenção só nessa afirmação, só nessa realidade, né, tentando limpar a área, né, abstrair de todo o resto, diz aqui, não sairás dessa consoladora consideração. Principalmente nesses momentos de mais desafio, Deus é meu Pai. Mas ele continua, Jesus é meu amigo íntimo, outra descoberta, que me ama com toda a divina loucura do seu coração. Me ama com toda a divina loucura do seu coração, a ponto de entregar a sua vida por mim, sem medir nenhum esforço, sem nem achar que estava fazendo nada de extraordinário. E continua, o Espírito Santo é meu consolador, que me guia nos passos de todo o meu caminho. Pensa bem nisso. Tu és de Deus e Deus é teu. Um primeiro propósito para nós nessa meditação, desse recolhimento. Pensa bem nisso, não perde isso de vista. Tu és de Deus e Deus é teu. Eu posso dizer, meu Deus, meu. Como um tesouro, eu possuo. E Ele quer, né, se deixar possuir por mim. E ao mesmo tempo, antes disso, Ele me diz, tu és meu, eu te redimi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Pelo teu nome, não de modo assim genérico, perdido assim na multidão, no anonimato, não. Você com teu nome e teu sobrenome. E no ponto número 12 desse mesmo livro, São José Maria ainda se abre, faz uma confidência conosco e diz, não sei o que se passará contigo, mas eu preciso confiar-te a minha emoção interior. Depois de ler as palavras do profeta Isaías, ego vocavi te nomine tu, meus és tu. Eu te chamei, tu és meu. Que Deus me diga a mim que sou dele, é para ficar louco de amor. Para viver com esse sentido, o que nos diz São João é que devemos, de fato, encaixar a nossa vida nessa consideração que ele faz aqui no capítulo 4 da sua primeira epístola. Além do Evangelho, São João escreveu as 3 epístolas. Na primeira, e no capítulo 4, ele vai desenvolvendo toda a ideia, a realidade, né, de que Deus é amor. Deus caritas est. Deus é amor. E vai nos colocando em relação com Ele. Mas, no momento determinado, ele afirma assim, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nós conhecemos e cremos no amor. E isso nos interpela, será que eu creio no amor de Deus por mim? Esses meus desesperos, essas minhas chateações, será que eu estou impregnado? Não basta só saber que Deus me ama, é preciso que eu sinta que Deus me ama, em cada momento, em cada instante. É assim, eu me sinto amado, o tempo inteiro amado, ininterruptamente amado por Deus. Eu me sinto o tempo inteiro filho de Deus. São José Maria, quando estava aqui na Terra, uma das homilias ele deixa escapar
qual era o objeto assim da sua intercessão por nós aqui embaixo. Eu tenho certeza que essa intercessão continua lá em cima com toda a intensidade. Falando a respeito dessa realidade de sermos amados por Deus, objeto de predileção da Santíssima Trindade, chamados a ser filhos de Deus, ele, nesse livro Amigos de Deus, a homilia A Liberdade e Dom de Deus, este amor que tem que sempre estar assim, impregnado de liberdade, diz lá: eu peço ao meu Senhor que nos decidamos a tomar consciência disso, a saboreá-lo dia a dia. Eu peço ao meu Senhor que nos decidamos a tomar consciência disso, a vencer o medo de ser amado. Ou seja, deixar-nos amar por Deus. Eu peço ao meu Senhor que nos decidamos a tomar consciência disso, a saboreá-lo dia a dia. Assim nos conduziremos como pessoas livres. Não esqueçamos, aquele que não se sabe filho de Deus desconhece a sua verdade mais íntima. E na sua atuação não possui o domínio e o senhorio próprios dos que amam o Senhor acima de todas as coisas. Deixar-me amar por Deus, deixar-me impregnar. Nós cremos no amor de Deus por nós. Um Deus que nos amou primeiro, diz São João. Nós cremos no amor de Deus por nós. Há um livro publicado, que no fundo estão juntos com uma coletânea de meditações pregadas pelo Raniero Cantalamessa, o pregador da Casa Pontifícia, lá no pontificado de Bento XVI, em que ele faz umas considerações a esse respeito que são muito boas. O livro se intitula Eros e Ágape. Não vou me deter aqui para falar desses dois tipos de amor. O amor eros, que é o amor feito com paixão, e com entusiasmo e com desejo assim de união, de posse. E o amor ágape, que é o amor mais desinteressado, ao querer o bem do outro pelo outro. E que o Papa Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, vai dizer que os dois existem em Deus de modo complementar. Que Deus nos ama com amor que é eros e com amor que é ágape, de um modo muito atrevido. Ele resolve encarar, porque em vários setores assim dos teólogos, a gente vai encontrar talvez alguns com receio de falar do eros como o amor próprio de Deus pelo ser humano. Mas isso a gente já resolveu no recolhimento anterior, falando do matrimônio e vocação cristã. E o que ele vai afirmar, o Papa Bento XVI, e aqui nesse livro Raniero Cantalamessa vai desenvolver, é que de fato esse amor, essa interação de amor, paixão, doação contínua de Deus por nós, e também na mão contrária, de nós por Deus, é uma realidade que deveria ser uma realidade para corresponder ao projeto que Deus teve ao criar-nos. Mas, num momento determinado aqui desse livro, Eros e Ágape, ele vai dizer, o Raniero Cantalamessa, diz: o mundo tornou cada vez mais difícil acreditar no amor. Quem foi traído ou ferido uma vez tem medo de amar e ser amado porque sabe o quanto dói ver-se enganado. E talvez por isso tenha receio de se decidir a amar, a considerar a filiação divina, de deixar-se amar por Deus. Quer dizer, eu estou tão traumatizado na expectativa de ser amado que eu prefiro não correr riscos, ainda que seja com relação ao próprio Deus. Continua aqui o autor. Desse modo, vai só aumentando a fila dos que não conseguem acreditar no amor de Deus, ou mesmo em amor nenhum. O desencanto e o cinismo são a marca da nossa cultura secularizada. No plano pessoal, temos ainda a experiência da nossa pobreza e miséria, que nos faz dizer: sim, o amor de Deus é bonito, mas não é para mim, eu não sou digno. E por aí vai tentar se esconder no anonimato, mas Deus sai ao nosso encontro, nos tira do anonimato, nos olha nos olhos e diz: eu te redimi, te chamei pelo teu nome, tu és meu, tu és minha. E continua: os seres humanos precisam saber que Deus os ama e ninguém melhor que os discípulos de Cristo para lhes dar essa boa notícia. São Paulo nos sugere um método para aplicar a nossa existência concreta à luz do amor de Deus. Escreve: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada?
Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em virtude daquele que nos amou. E continua o Raniero, os perigos dos inimigos do amor de Deus, que São Paulo enumera, são aqueles que de fato ele experimentou na vida, angústia, perseguição, espada. Ele os repassa na mente e constata que nenhum deles é forte o bastante para triunfar quando se pensa no amor de Deus. E nós poderíamos passar assim em revista, todas aquelas coisas que parece que justificariam que nós não nos sentíssemos tão amados, as tribulações que permitem, bom, as dificuldades que encaramos, né, as frustrações que já tivemos, as decepções que já nos produziram. E fala assim, mas o que é isso comparado com o amor de Deus? Tudo isso se dilui no amor de Deus, se dissolve no amor de Deus. Nós somos convidados a fazer como ele, diz aqui o autor, olhar para a nossa vida do jeito que ela se apresenta e trazer à tona os modos que nela se aninham as tristezas, ameaças, complexos, aquele defeito físico ou moral, aquela lembrança doída que nos humilha e expor tudo à luz do pensamento de que Deus me ama. Devemos fazer esse exercício continuamente. E diz, nós podemos fazer o mesmo, olhar para o mundo que nos circunda e que nos dá medo. A altura e a profundidade são para nós hoje o infinitamente grande e o infinitamente pequeno, o universo e o átomo. De fato, todo o universo nos esmaga e o átomo também nos dá medo, porque agora, através do átomo, eu posso fazer uma bomba que está explodindo, um reator nuclear que acaba saindo do controle, como aconteceu anos atrás no Japão, e gera, de fato, uma grande tensão, uma grande apreensão. E mesmo diante da dor, dizíamos, mesmo diante da dor, sabermos acompanhados, amados, como aquela mulher que fazia um paralelo, depois de uma meditação sobre a filiação divina, com algo que lhe tinha acontecido na infância e me contou. Dizia que quando era pequena, lá na chácara onde ela estava brincando, enganchou num pedaço de arame farpado na perna, que ele fez um rasgo, foi correndo mostrar para o pai, e o pai falou, filha, vamos para o pronto-socorro, vai ter que dar uns pontos aí, talvez tomar uma injeção antitetânica. Ela era pequenininha, talvez tivesse 4 ou 5 anos, e ela foi um pouco assustada e segurando um pouquinho porque estava doendo. Mas disse que quando entrou no carro, ela começou a pensar na agulha, nos pontos, e tudo aquilo lhe deu um pavor tal que ela até esqueceu que estava doendo pelo corte. Virou para o pai e disse, pai, vai doer? E o pai, com toda a serenidade e honestidade, disse, vai, filha, vai doer. Mas o papai vai estar com você o tempo inteiro. E ela me dizia, pai Carlos, eu já não lembro, de fato, para ser sincera, não lembro se doeu, se não doeu lá os pontos, tudo isso. A agulha, de fato, era grande, mas não lembro se doeu. Agora, essa frase do meu pai sempre me acompanhou. O papai vai estar com você o tempo inteiro. E se eu pergunto para Deus, Deus, eu vou ter cruzes, eu vou ter coisas que de fato me desnorteiam, eu vou perder pessoas queridas que vão me dilacerar o coração, que nem sei como é que eu vou me encarar num velório. E eu vou ter alguma decepção, eu posso ter uma doença assim, mais chamativa. E Deus fala, pode. Mas o papai vai estar com você o tempo inteiro. E talvez essa vai ser a nossa grande surpresa no dia do juízo final. Estamos no mês de novembro, que é o mês dos novíssimos, morte, juízo, inferno, paraíso. Talvez vai ser a nossa grande surpresa no dia do juízo final. Jesus disse, não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Isso às vezes nos atemoriza, puxa, todas as coisas, os pecados que já cometi, todo mundo vai assistir. Mas isso, de fato, para nós no dia do juízo, vai ser o de menos. Afinal de contas, a gente vai confessando com frequência. E se a gente não tem esse hábito, vamos cultivar esse hábito de ir confessando com frequência, de modo que já fica tudo descoberto, tudo vai estar ticado, não tem nada lá para ficar expondo praticamente, como se fosse uma grande novidade. Deus já viu. Agora, o que vai ficar descoberto, e que a gente ainda não tem a noção completa, são as manifestações do amor de Deus por nós. Tudo aquilo que Ele fez por nós que a gente nem percebeu. E a gente vai ficar como que extasiado, emocionado, vai começar a chorar de emoção. Eu sabia que eu era amado, mas não sabia que era tanto, como Deus me protegeu, como Deus me blindou, como Deus foi à frente, como Deus me socorreu. Tudo isso vai ficar patente, nada oculto que não venha a ser descoberto. Não só do negativo, mas também da infinita,
uma infinidade de coisas positivas que Deus promoveu em nós. E para além desse sentirmos amados, consideramos já no início dessa primeira parte, eu vou começar uma segunda parte agora do nosso recolhimento, para além de nos sentirmos amados como fonte assim, de sentido para a vida, de razão para viver, está também o sermos úteis, ou seja, estarmos com o nosso coração continuamente em exercício, continuamente amando, 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 amando. O sentido para a vida passa por aí. Por esse exercício de amor contínuo. Voltando a esse livro do Raniero Cantalamessa, Eros e Ágape, a gente encontra uma imagem que ele utiliza que é muito gráfica. Ele diz assim: foi observado um fenômeno curioso. O Rio Jordão, no seu curso, forma dois mares, o Mar da Galileia e o Mar Morto. Interessante isso. O Rio Jordão, que era um rio sempre percorrido pelos galileus quando queriam ir até Jerusalém, até a Judéia. Como não queriam passar pela Samaria, que está bem no meio, que era um território já de um povo que se consideravam assim inimigos, estavam brigados, eles contornavam pelo Rio Jordão. E o Rio Jordão foi onde Cristo foi batizado, por João Batista, que batizava e pregava ali com frequência. Bom, o Rio Jordão, no seu curso, forma dois mares, o Mar da Galileia e o Mar Morto. Mas enquanto o Mar da Galileia é borbulhante de vida, com águas das mais piscosas da terra, no Mar da Galileia foi onde aconteceu aquela pesca milagrosa, que tinha, de fato, muita vida, estava fervilhando de vida. O Mar da Galileia é borbulhante de vida, com as águas das mais piscosas da terra, com mais peixes da terra. O Mar Morto é precisamente um mar morto, ou seja, não há rastro de vida nem nele, nem ao redor, somente sal. Então, é um mar que está lá, que as pessoas deitam, ficam boiando, nem afundam. Diz, e no entanto se trata da mesma água do Jordão. A explicação, pelo menos em parte, é esta. O Mar da Galileia recebe as águas do Jordão, mas não as retém para si. Deixa refluírem para irrigar todo o Vale do Jordão. Isso pelo fato de deixar que as águas não fiquem retidas em si e vão se distribuindo para irrigar o Vale do Jordão, faz com que tenha muita vida. Por outro lado, o Mar Morto recebe as águas do Jordão e as retém para si. Não tem efluentes. Dali não sai uma gota. É um símbolo. Diz, não devemos limitar-nos a receber amor, mas devemos também dá-lo. Eu sou uma pessoa muito amada, mas todo esse amor que eu recebo não devo deixar ficar assim como que empoçado em mim. A água parada vai ficando uma água grossa, uma água densa. No Mar Morto não cresce, não sei se eu vou falar uma besteira, mas dá a impressão que não tem nenhum plânctonzinho, não tem nada. Não devemos limitar-nos a receber amor, mas devemos também dá-lo. É sobre isso que refletiremos ainda um pouco mais nessa meditação. A água que Jesus nos dá deve tornar-se em nós uma fonte que joga. Essa água de amor que Cristo veio transmitir-nos, que Deus nos manifesta com seu amor, deve converter-se em uma força que jorra, né? E isso que nos diz São João naquela primeira epístola, no capítulo 4, que nós estávamos antes, diz: se Deus tanto nos amou, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Veio com uma decorrência. Se Deus tanto nos amou, também nós devemos amar-nos uns aos outros. E Nosso Senhor nos recorda daquele trecho do Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha. Não só os amigos, mas também os inimigos.
Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo, poderás odiar o teu inimigo. Poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Essa frase está encaixada aqui na conclusão desse parágrafo. Do amar a todos, inclusive os nossos inimigos. Melhor dizendo, aquelas pessoas que se consideram nossas inimigas, porque nós não nos sentimos, não cultivamos inimizade por absolutamente ninguém. Não deveríamos sentir, nem cultivar. E talvez alguém perguntasse, mas a continuidade daquela consideração do amor de Deus por nós não devia ser o nosso amor por Deus? A gente não está se desviando, começando a falar do amor ao próximo? Não devia ser um intercâmbio primeiro? E quem nos responde isso é o próprio Cristo, através de Santa Catarina de Sena, com as palavras que ela transcreveu, colocando-as assim nos seus lábios, no livro Diálogo, que conta o seu diálogo com Jesus. E Jesus lhe disse o seguinte, como pode dizer-nos para nós agora diretamente, se o ouvimos aí direto do sacrário. Diz assim, eu vos peço que me ameis com o mesmo amor com que eu vos amo. Mas isso não podeis fazer a mim, porque eu vos amei sem ser amado. O amor com que ele nos amou é um amor que veio primeiro. E o dele não é uma retribuição, ele está nos amando primeiro. Então ele nos amou sem ser previamente amado. Todo amor que tendes por mim é um amor de dívida, não de graça. Na medida em que sois levados a fazê-lo, ao passo que eu vos amo com amor de graça, e não de dívida. Eu vos amo com amor de graça, e vocês, se quiserem corresponder ao meu amor, me amando diretamente, vocês vão me amar com amor de dívida. Então a gente não vai estar naquela igualdade, isso não vai te fazer bem. Isso não vai te realizar. Não podeis, portanto, dar a mim o amor que vos peço. Eu quero um amor de graça, não quero amor de dívida. Por isso é que os coloquei ao lado do vosso próximo, para que façais a ele o que não podeis fazer a mim. Isto é, amá-lo sem consideração de mérito e sem esperar qualquer benefício. Eu considero que fazeis a mim aquilo que fizerdes a ele. Então, o nosso modo de amar a Deus é precisamente, mas como Ele nos ama, é precisamente amando o próximo. E Ele ainda vai arredondar essa afirmação, fazendo-nos recordar do capítulo 25 de São Mateus, em que vai dizer, tive fome e me desse de beber, me desse de comer, tive sede e me desse de beber, estava nu e me vestistes. Todas as obras de misericórdia. E diante da nossa perplexidade, quando foi que te fizemos tudo isso? Ele vai dizer, cada vez que fizesse isso a um dos meus mais pequeninos, a mim o fizestes. E você fez não por uma obrigação, você fez de graça. E você então retribuiu o meu amor que também foi dado para você de graça. Através dele, ou através dele, mas chegando até mim. Eu estou nele. De modo que essa continuidade, esse desenvolvimento da nossa meditação, sem dúvida, é por aí mesmo. Ser útil para os outros, como forma de amar a Deus e retribuir a Deus todo o amor que Ele tem por nós. Nós amamos a Deus diretamente, sem dúvida, com a virtude da piedade, exercendo a virtude da piedade. As nossas orações, por exemplo, o nosso beijo no crucifixo, nós amamos a Deus diretamente, fazemos várias obras. O nosso terço bem rezado sempre é para louvar a Deus. A missa, vamos com essa intenção de louvar a Deus e agradecer a Deus, interagir com Deus.
oferecendo todo o nosso trabalho a Ele. A gente vem aqui fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento, manifestamos nosso amor a Deus. Mas o que Ele vai nos dizer é que se nós tivermos tudo isso, mas não amarmos o próximo, então isso é muito pouco. E quase que não tem peso nenhum. O amor ao próximo, que São João também na primeira epístola, no capítulo 4, dá uma frisada. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso. Eu amo a Deus, eu rezo, e eu até faço sacrifício para oferecer para Ele, mas sou indiferente com meu irmão, não socorro nas suas necessidades, não cultivo amizade, não sou o vetor do amor de Deus por ele, com a minha conduta, com a minha presença. Então, francamente, dizer que eu amo a Deus sem isso me converte numa pessoa que está mentindo, está enganada e se enganando. São Paulo aponta duas características desse nosso amor ao próximo. Deve ser, diz ele, benevolente e beneficente. Benevolente, em primeiro lugar, ou seja, nos leva a querer bem, com muita sinceridade. É o que ele nos diz também na Epístola aos Romanos. Vai também nos exortar a que o nosso amor tenha essa característica, diz assim, que vossa caridade não seja fingida. Ou seja, não vou fazer o bem outro só para me sentir por cima, ou só para aparecer para os outros. Isso é uma caridade fingida, não serve para nada. Serve para alguma coisa, é bom socorrer os outros, sempre serve. Mas não está no nível do amor que dá sentido para a nossa vida. Do amor ao próximo, dessa retribuição do amor a Deus através do próximo que dá sentido para a nossa vida. Todo aquele elenco que São Paulo faz na Epístola aos Coríntios, lembramos o capítulo 13, com frequência a gente cita nas nossas meditações e recorremos a ele também, esse capítulo em outras meditações, que São Paulo vai dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, que eu falasse a língua dos homens, se eu não tivesse o amor, não seria nada. É só o amor que conhece o que é verdade, né? E diz, ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Eu preciso amar com um coração sincero. Depois vai dizer, a caridade é paciente, ela é bondosa, ela não tem inveja, ela não é orgulhosa, não é arrogante, não é escandalosa, não busca seus próprios interesses, não guarda rancor, não se irrita. E vai fazer só referências a coisas que estão lá no nosso interior, né? Que vão afiançar que nosso amor é verdadeiro. Não estou só fazendo obras externas, eu estou fazendo, de fato, de coração, fazendo com o coração. E então somos chamados, de fato, a amar o próximo como Deus o ama e como Deus nos ama. E estamos chamados a consolar os outros como Deus nos consola continuamente. Isso é a benevolência, o querer bem por um lado. E depois a beneficência, o fazer o bem. E o amor ativo. Além do amor sincero, um amor ativo, essa característica do amor. Que nos leva, como diz, voltando ao Léo XIII, que nos leva a, de fato, passar por cima de tudo aquilo que nas pessoas possa irritar-nos. Ele diz até de modo divertido, fala, como posso amar a minha vizinha? Berra com os meus filhos, se passam correndo a menos de 10 metros da sua porta. A única vez em que me atrevi a pedir-lhe um favor, negou-se, batendo-me com a porta na cara. E na noite em que fizemos em casa uma festinha de aniversário para o meu filho, queixou-se a polícia de que estávamos armando um escarcéu dos diabos. Como posso chegar a amar essa mulher? Gostaria de torcer-lhe o pescoço. Se a gente nunca falou isso, pelo menos alguns pensamentos parecidos talvez a gente já deve ter tido.
Hoje será o vizinho, amanhã o chefe, outra vez um colega de trabalho, possivelmente alguém da família. Pode ser até alguém que nunca tenhamos visto, talvez um criminoso cujos delitos vimos esmiuçados nos jornais. E essas situações de aversão com relação às pessoas vão surgindo. E quando surgirem, o que eu vou fazer? Ele ainda vai levantando mais situações, e quase com toda certeza existe alguém no nosso passado, no nosso presente, a quem nos é difícil amar. E, no entanto, devemos amar o próximo. Depois de nos dar o seu primeiro grande mandamento de amor a Deus, Jesus acrescenta o segundo, semelhante ao primeiro: amarás o próximo como a ti mesmo. Desses dois depende toda a lei e os profetas, depende todo o sentido da tua existência. E nós temos a experiência, né? Quando nós conseguimos relevar, conseguimos perdoar, conseguimos não ficar deixando que se instale no nosso coração rancor, condenações, desprezo, nós somos mais felizes. E tudo fica mais colorido, fica mais desanuviado, a gente encontra sentido para continuar vivendo. E pelo contrário, quando vamos acumulando esse ressentimento, essas mágoas, all by myself, e essas milindres, vamos nos isolando. E até nos fechamos para absorver todo o amor que Deus está querendo derramar no nosso coração. Fazer o bem, começando por perdoar, desculpar, isso que fazer um bem mais espiritual, mais interior, perdoar as injúrias, sofrer com paciência os defeitos do próximo, mas depois também adiantar-nos às suas necessidades, depois também adiantar-nos a prestar pequenos serviços. E infelizmente, não queria esticar muito mais o tempo do nosso recolhimento, né? Então, infelizmente, não nos sobra muito para considerar, mas também uma grande manifestação de amor é fazer-nos nos tornarmos mais amáveis para as pessoas. Preocupar-nos de tirar de nós aquilo que possa estorvar que elas de fato consigam nos amar e, portanto, consigam também estar receptivas para todo o amor que Deus vai derramar nos seus corações através de nós. Diz São Paulo que nós estamos chamados a ser embaixadores, embaixatrizes do amor de Cristo, da caridade de Cristo. E o autor desse livro, o Léo Treze, agora no outro capítulo, que é o Teu Amor, diz assim: talvez nós sejamos muito preocupados com o afeto dos outros por nós, mas Deus está. Falando em linguagem humana, Deus depende só de nós para chegar até determinadas almas que não pode atrair de outra maneira. Nós somos os canais através dos quais a graça de Deus tem de chegar a outros. E Jesus serve-se dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa boca, das nossas mãos, para continuar no mundo a obra da redenção. Se estamos dispostos a converter-nos em verdadeiros apóstolos dos que nos odeiam, familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, a primeira coisa que temos de fazer é ganhar o seu afeto. Se eles vão ser um pouco melhores depois de nos terem conhecido, devem encontrar em nós, por mais esmaecido que seja, um reflexo da caridade de Cristo. E para saber se sou um bom espelho dessa caridade, devo fazer a mim mesmo algumas perguntas significativas. Aqui ele sugere algumas. Sou generoso em perdoar as faltas alheias? Sou generoso em louvar quando é justo? Sei escutar? Aceito de boa vontade as sugestões dos outros? Dou-lhes o crédito que merecem? Adapto-me a tudo? Altero facilmente os meus planos em favor dos outros? Ou seja, vou correspondendo àqueles desejos que todos eles têm, que são considerados como fundamentais, que a gente falava no início, né? Que é de reconhecimento, amor, elogio, liberdade, de tratá-los assim, deixá-los livres, não escravos, né? Da nossa consideração, dos nossos julgamentos. E se sentindo úteis também para amar. Vamos pedir a Maria, pedir a José, que dilatem muito o nosso coração, para albergar cada vez mais o amor de Deus, funcionar com essa convicção, empapados, impregnados da consciência desse amor. E ainda por cima, que nos façam retribuir esse amor através do próximo,
Ou seja, que nós amemos ao próximo como Jesus nos amou. Jesus nos ama de modo gratuito. E que nós amemos o próximo de modo gratuito, que é a forma que Ele estabeleceu para que nós pudéssemos retribuir todo o amor que Ele devota para nós. E assim funcionemos com sentido. Funcionaremos com esses desejos fundamentais de que todo ser humano tem, bem satisfeitos. E, portanto, não só mais felizes, mas promotores, vetores de felicidade ao nosso redor. Vamos fazer um breve exame de consciência. Ato de presença de Deus. Tenho presente continuamente que o que dá sentido genuíno à minha vida é a consciência profunda do amor de Deus por mim. Dou-lhe a chance de manifestar-me esse seu amor, prestando atenção aos seus apelos através da minha consciência, dedicando-lhe minutos diários à oração, indo ao seu encontro para recebê-lo na Eucaristia, aceitando a proteção especial de Nossa Senhora e São José que Ele me dá, etc. Esforço-me por manifestar minha fé no amor de Deus por mim, mesmo quando me deparo com a cruz. Considero nesses momentos que Ele está próximo, ajudando-me a dar sentido de purificação pessoal, de méritos que podem ser oferecidos por amor a outras pessoas e de identificação com o Cristo Redentor. A cada uma das dificuldades, dar sentido a cada uma das dificuldades que permite que eu enfrente. Procuro que a meditação de que Deus amou tanto o mundo a ponto de enviar seu próprio Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, procuro que, como fruto dessa meditação, brote em mim sentimentos e obras concretas de amor aos demais, compreensão, carinho, serviço, etc. Sou benevolente, ou seja, meu amor pelos outros é sincero, e todas as obras de caridade que realizo para amigos ou para quem se considere meu inimigo, as faço de coração. Peço à Virgem Maria e ao seu glorioso esposo São José, para que o meu amor a Deus manifestado aos outros também se traduza no esforço por ser cada dia mais amável, de modo que se cumpra a expectativa do Senhor a meu respeito, me torne embaixador e embaixatriz da caridade de Cristo. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.